Olá! Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para as provas de química dos vestibulares, que é o tempo de meia-vida. Primeiro de tudo, o que é o tempo de meia-vida? Ele está relacionado à velocidade com que núcleos instáveis se transformam em núcleos mais estáveis a partir da emissão de radiação. Então, aqueles materiais que se desintegram com uma maior velocidade têm um menor tempo de meia-vida, certo? E aqueles que se desintegram com menor velocidade têm um maior tempo de meia-vida, é inversamente proporcional. Então, o tempo de meia-vida se refere a um intervalo de tempo necessário para a quantidade daquela substância radioativa se reduzir à metade. E o ponto-chave é de que a cada período de meia-vida, que é específico de cada substância, a massa restante é dividida por 2. Então, se eu tinha 100 gramas de algum material radioativo e o tempo de meia-vida desse material é de 10 anos, daqui 10 anos eu vou ter apenas 50 gramas. E daqui mais 10 anos, ou seja, daqui 20 anos, eu vou ter apenas 25 gramas daquele material. Eu trouxe aqui duas maneiras que você pode relacionar os dados fornecidos a você na sua questão. O primeiro deles é a relação de massa e o segundo deles é o cálculo do tempo total. Na relação de massa, a gente consegue relacionar o quê? A massa inicial da amostra antes do decaimento, a massa final da amostra após o decaimento e a quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, se a meia-vida de uma determinada substância é de 5 anos, passaram-se 5 anos, uma meia-vida, N vale 1. Passaram-se 10 anos, N vale 2, 2 meias-vidas. Passaram-se 15 anos, N vale 3, 3 meias-vidas. E assim por diante. É por isso que esse nosso denominador é o 2 elevado a n. É por isso que esse decaimento ocorre de maneira exponencial, porque a cada meia-vida que se passa, aquela nova amostra inicial, que provém de um decaimento anterior, vai sofrer um novo decaimento e vai ser dividida por 2 novamente. Então, por isso, 2 está elevado à quantidade de meias-vidas que se passaram. Já no cálculo do tempo total, a gente vai relacionar todo o tempo decorrido naquele evento com a quantidade de meias-vidas passadas e o valor daquela meia-vida. Então, se houve 3 meias-vidas, em que cada meia-vida vale 5 anos, 3 vezes 5, 15 é o tempo total decorrido. Aqui eu trouxe algumas dicas de prova para te recordar que é muito importante identificar o comando da questão antes de tudo, para você não procurar informações adicionais, dados adicionais, calcular dados adicionais que não são necessários. É muito importante também anotar os dados do enunciado para identificar aquelas variáveis das fórmulas que eu apresentei previamente e principalmente se atentar às unidades de medida, que faz toda a diferença. Uma vírgula para a direita ou para a esquerda faz toda a diferença e pode te separar da resposta correta. E é por isso que eu trouxe uma tabela, relembrando algumas conversões de unidades e fazendo um breve resumo desse conteúdo de tempo de meia-vida. Para praticar, eu trouxe aqui uma questão do Enem envolvendo esse tema. Você vai pausar, ler o enunciado, que eu já vou iniciar a resolução. Que informações nós temos? O tempo de meia-vida, 5,3, a amostra inicial, 2 miligramas, o tempo decorrido, 26,5 anos, e a partir dessas informações, primeiro eu vou utilizar aquela fórmula do tempo decorrido para descobrir quantas meias-vidas se passaram. Então, 26,5 é igual a 5,3 vezes a quantidade de meias-vidas decorridas. E a gente encontra que se decorreram 5 meias-vidas. Agora eu vou utilizar aquela primeira fórmula da relação de massa, em que a massa final é igual aos 2 miligramas dividido por 2 elevado à quinta potência. O resultado dessa fração dá aproximadamente 0,06 miligramas, que corresponde à alternativa E. Não foi necessário converter nenhuma unidade de medida, porque se a massa inicial está em miligramas, a massa final vai estar em miligramas também, mas caso o enunciado pedisse em gramas, em microgramas, mudasse a unidade de medida, seria necessário realizar uma conversão no final, mas não foi esse o caso, é apenas um comentário para te deixar atento. Nessa próxima questão, a gente vai fazer o mesmo esquema, você pausa, lê o enunciado, tenta resolver, que eu já vou iniciar. Nós temos as mesmas informações da outra questão, que é a massa inicial de 500 gramas, o tempo de meia-vida, 5 anos, e o tempo decorrido. Então, a gente já deduz que a quantidade de meias-vidas passadas foi de 7. Até porque 7 vezes esses 5 anos, a gente consegue 35 anos. Então, já jogando na primeira fórmula de relação massa inicial, massa final, nós temos que a massa final, que é o que nós estamos buscando, é a massa inicial de 500 gramas, dividido por 2 elevado à sétima potência.
Essa fração resulta em aproximadamente 3,9 gramas, que corresponde à alternativa A. Espero ter ajudado, estamos disponíveis para tirar dúvidas e bons estudos!